Por volta de meados do século VII, a Diocese de Braga atravessou um período um pouco conturbado por causa de um bispo que teve, Potâmio, que teve que apresentar a sua demissão, teve que resignar ao cargo. E a Diocese estava em alguma turbulência. E num dos concílios de Toledo, decidiu-se que a pessoa ideal para vir para Braga nessa altura, Braga era uma diocese bastante importante, seria uma pessoa com uma grande fama já de santidade e com um certo esplendor já na Igreja Visigótica. E essa pessoa era São Frutuoso, precisamente. E ele veio para Braga para assumir a Diocese de Braga. Mas Frutuoso era, sobretudo, um monge, um fundador de mosteiros e um solitário, um homem, um ermita, praticamente. A sua vida, ele passava muito na solidão. E ele veio para cá, assumiu esse encargo, mas não deixou a sua vida, a vida que ele desejava, a vida solitária. E por isso ele fundou aqui um mosteiro que vivia com a regra que ele próprio escreveu, a regra de São Frutuoso. Ele, sentindo que a sua vida estava a chegar ao fim, mandou construir uma pequena capela que seria, na realidade, um mausoléu para abrigar o seu corpo. Porque ele sentia que o lugar onde ele fosse sepultado seria um lugar de peregrinação. E, portanto, queria que o lugar onde estivesse o seu corpo fosse um lugar com alguma dignidade, com alguma capacidade de acolher até os peregrinos. E fez esta capela, a Capela de São Frutuoso, portanto, que data do século VII. Ele morreu em 666, 667, e a capela data dessa altura. A capela ela é adjacente à igreja, ela está colada à igreja, porque na altura em que se foi construída a igreja por Dom Rodrigo de Moura Teles, eles não quiseram destruir a capela e então construíram uma igreja orientada norte-sul, o que é esquisito. As igrejas normalmente são orientadas oriente-ocidente, são orientadas como está a capela orientada. E eles, para não destruir a capela, orientaram a igreja ao contrário, não é? Ela está para norte, virada para norte, enquanto que a capela está virada para o oriente. E ficou junta à igreja. A igreja é do século XVIII, finais do século XVIII. O que seria um espaço, apesar de pequeno, não é monumental, mas seria muito, muito, muito bonito. Já o é e o seria ainda mais, não é? Este é o pequeno templo, mas de uma importância muito, muito... É monumento nacional, é o único... A igreja é bem maior, bem mais faustosa, mas não é monumento nacional. O que é monumento nacional é esta capela. E, de facto, ela tornou-se um lugar de peregrinação, mas depois, com as invasões muçulmanas, todo este espaço desta região ficou deserta, ficou bastante deserta. E ao abandono até. Com a Reconquista, o lugar iria passar a ser, de novo, um lugar de peregrinação, se as relíquias não tivessem sido roubadas pelo bispo de Compostela da altura, Gelmires. E as relíquias de São Frutuoso foram levadas para Compostela por Diego Gelmires, com o medo que Braga rivalizasse com Santiago de Compostela como lugar de peregrinação. Então ele fez isso. Esse episódio chama-se o Pio Latrocínio, que foi o roubo das relíquias de São Frutuoso e de outros santos daqui da Diocese para Santiago de Compostela, e Compostela tornou-se assim o grande centro de peregrinação de ida por causa das relíquias de Santiago e de outras relíquias que lá estavam, entre as quais as relíquias de São Frutuoso. Há cerca de 57 anos, 56, as relíquias foram restituídas a Braga, pelo menos parte delas, que estão agora aqui naquele relicário e também na Sé Catedral. Algumas ainda ficaram em Santiago de Compostela e este lugar voltou a ter as relíquias que foram retiradas no século XI daqui.
São Frutuoso deixa uma marca, sobretudo, da vida monástica. Ele fundou vários mosteiros. A nível da organização da Diocese, não temos assim. São Martinho deixou uma marca muito mais importante. São Frutuoso tem, sobretudo, por essa pacificação da Diocese, que viveu esses tempos conturbados, e o seu exemplo de vida, não é? O seu exemplo de vida, o seu cuidado pelos fracos, por exemplo. Nós vemos isso na sua regra. E ele próprio, em pequeno, nós temos um episódio na sua vida, sofreu de alguma perseguição de outros, não é? Alguma inveja, etc. E, portanto, ele teve porque ele próprio sofreu dessa perseguição, ele, mais tarde, tem esse cuidado pelos fracos. Vemos pelos pequenos e também pelas mulheres. Ele há um episódio na sua vida em que há uma mulher que vem ter com ele porque a queriam obrigar a casar-se com alguém. E ela refugia-se junto dele. E ele diz, não, vocês não a podem obrigar a casar. Se ela não quer, não quer. E isto parece-nos uma coisa perfeitamente normal. No tempo dele era uma revolução. Dizia, não, ela casa se quiser. Ela é livre. Portanto, essa afirmação da liberdade, neste caso, de uma mulher que não queria casar. Portanto, mostra esse cuidado por alguém que era fraco, no sentido em que era tido como sem vontade. E temos um outro exemplo em relação aos animais. A proteção que ele faz da natureza. Um dia, o seu biógrafo também conta que um dia os caçadores estão a perseguir uma cabra montês e a cabra refugia-se junto dele. Esconde-se por trás dele. E então ele impede que ela seja morta pelos caçadores. Protege. E depois, a partir daí, essa cabrita, digamos assim, acompanhava-o por onde ele andasse, como se fosse um cãozinho, não é? Até que mais tarde alguém a matou também, não é? E é por isso que na iconografia de São Frutuoso, muitas vezes ele é representado com a cabrita ao seu lado, porque, pronto, era quase um animal de companhia. E mostra também ele a proteger, nesse caso, um animal da fúria dos caçadores, digamos assim. Nós temos a vida de São Frutuoso escrita por um dos seus discípulos, São Valério. E ele, ao escrever essa biografia, essa hagiografia de São Frutuoso, ele traça um perfil de São Frutuoso através de alguns episódios da sua vida. Através desses episódios nós vemos que é um homem que procura a solidão, um homem profundamente orante, um homem que rezava, que gostava da natureza para rezar. As pessoas, quando queriam saber onde estava São Frutuoso, havia as gralhas que voavam à volta, sabiam que ele estaria por ali. E há muitos episódios que são relatados por São Valério nestes espaços. Um deles, para mim, é dos mais emblemáticos, é um dia em que ele está a rezar, São Frutuoso está a rezar no meio da floresta e está vestido, como ele andava muitas vezes, de uma forma muito simples, com uma roupa de peles de animais. Então ele estava prostrado por terra e vem um caçador e pensa que é uma presa. E então prepara o arco e preparava-se para matar aquilo que ele pensava ser um animal. E São Frutuoso, que não sabia de nada disso que estava a passar, levanta-se e ergue os braços ao céu. E então o caçador vê que aquilo que ele pensava que era um animal não é de facto um animal, é um homem e retém a sua flecha. E este episódio mostra que aquilo que nos distingue do animal não é tanto a nossa aparência, porque a nossa aparência pode ser muito animalesca. Aquilo que nos distingue do animal é a capacidade de rezarmos, de elevarmos os braços ao céu e de aspirarmos às coisas do alto. E isso vê-se bem nesse episódio. Um outro episódio também, em que ele vai com um jovem a atravessar um pequeno riacho e com um cavalo. O cavalo estava carregado com livros, os livros caem ao riacho, o rapaz fica desolado porque os livros na altura eram objetos preciosos, não é? E então São Frutuoso vai ao riacho, pega nos livros e faz com que eles estejam intactos, enxutos.
Esse episódio mostra um bocadinho esse amor pelos livros que nós vemos noutros episódios da vida de São Frutuoso, em que ele, por exemplo, escreve a Braulio, o bispo de Zaragoza, a pedir-lhe que ele lhe envie livros. Esse amor pela cultura, esse amor pelas letras, que vai de par com o amor pelas coisas de Deus, o amor das letras e o amor das coisas de Deus. Mesmo a Igreja Ortodoxa o tem como um grande exemplo dos santos padres da Igreja Ocidental. No tempo dele não havia os processos de canonização como há hoje. Ele, à sua morte, foi logo proclamado santo. Ele era tido, mesmo de sua vida, ele era tido já como santo. Ele veio para aqui, para Braga, por causa já dessa sua fama de santidade, em vida mesmo, não é? E, portanto, ele próprio, consciente disso, mandou construir a capela. Já sabia que a capela iria ser lugar de peregrinação, etc.